essa pergunta que está na tela, é um questionamento que foi feito ontem. Depois do posicionamento do Flamengo com relação ao público, não foi lá na reunião com o pessoal do CBF porque não entendeu que a CBF tinha autoridade para falar sobre o assunto, né, do retorno do público ao estádio, dos eventos teste e tal. Aí parece que isso aí é uma picuinha, parece que é uma resposta da CBF para prejudicar o Flamengo. É isso mesmo? É isso mesmo? O Flamengo está pagando um preço por essa briga com a CBF. Eu cheguei a pensar isso, Breler. Era que eu olhei a tabela, eu falei, mas onde vai encaixar? Então, tem esse problema do calendário, da falta de espaço, para encaixar de uma forma minimamente razoável, do ponto de vista dos atletas, de recuperação física. Teria que esticar, o calendário não poderia terminar na data prevista pela CBF, e a ideia hoje parece não ser essa. Mas num caso como esse, William, o que o bom senso mandaria? Você tem um clube que foi prejudicado por convocações, que é o caso do Flamengo, e vai ser prejudicado pelo remanejamento de jogos, pelo adiamento e por essa sequência que é cruel, de fato. Você senta na mesa, vai conversar, e aí o que é melhor, nessa rodada faz sentido, e depois vai conversar também com os outros clubes envolvidos nessas remarcações. Então tudo, para mim, se resolve na base da conversa, de sentar na mesma mesa. Mas hoje, o Flamengo também, o cálculo é diferente, porque na época em que o Flamengo se sentou na mesa com a CBF para falar de adiamento, na época até alguns dirigentes do Flamengo eram contra adiar, disseram que não tinham feito pedido para a CBF, o presidente era o Rogério Caboclo. Um presidente que, por mais que em alguns momentos pudesse ter trocado algumas farpas com o Flamengo, ter entrado em desacordo, estava disposto a conversar com a diretoria, tinha uma postura mais aberta. Agora a situação mudou. Houve uma mudança de poder, a CBF cogitou-se até do Landim assumir, em parceria com o presidente da Federação Paulista, o comando temporário da Confederação, isso não aconteceu, e também uma disputa, uma queda de braço com a própria CBF em alguns temas, esse das convocações, por exemplo, agora sobre a questão da isonomia na volta de público aos estádios. Então o Flamengo, essa interlocução que existia antes, não existe mais. E aí é prejudicado em dobro. Para mim, William, é difícil falar, seria melhor ter jogado sem os atletas do que fazer essa maratona em tão curto espaço de tempo. Não sei o que é pior. Não consigo dizer. Para mim, uma coisa é clara. Não sei, Breler. Ô, Breler, eu não sei não, porque a gente está numa reta final agora. Tô tentando pensar aqui. Vamos tentar desvendar isso aí. É difícil. A gente tá pensando aqui, porque é o seguinte: se naquele momento joga, e aí joga desfalcado, né? Mas o Flamengo tem um elenco que, né? Eu não lembro exatamente quais foram os jogos, né? E depende do tamanho do adversário também. Mas o Flamengo tem um elenco que de repente segura a onda. Era outro momento. Mas ali você consegue. Rogério era o técnico. Sim, mas você consegue de repente administrar os jogos ali. Talvez fosse melhor do que agora, numa reta final, com os caras já exauridos. Vamos lembrar que esses jogadores estão numa sequência de jogos absurda, por mais que o Renato dê uma segurada aqui, uma segurada lá, mas você vê que já tem jogadores. O Arrascaeta já foi um caso aí também, né? Então começa a aparecer esses problemas. É mais intenso, a pressão psicológica é maior porque são fases mais agudas das competições. No momento, é uma sequência de 4 jogos em 8 dias, no momento agudo da competição também, de que eu falo, de mais pressão, de afunilamento. Esses jogos ali. É com o Galo, Um desses jogos é com o Galo. Né? Um desses jogos é com o Galo, que realmente, professor, pode ter uma cara mesmo, né, uma parte de decisão de final de campeonato. Então, me parece, é uma impressão, Breno, a gente está conversando aqui, é uma impressão que esse momento é pior do que se tivesse jogado com reservas, um time mesclado e tal. Vai lembrar, esses jogadores, não é só a sequência pelo Flamengo de competições, esses caras não atuaram pelo Flamengo no período lá da Copa América e tal, mas eles jogaram por suas seleções. E se não jogaram os 90 minutos, se não jogaram o tempo todo, eles foram convocados, eles viajaram, eles foram para lá, eles treinaram, eles estavam em atividade, os caras não pararam. Quem parou foi o Flamengo em si por causa dos jogos da seleção, mas esses caras, eles não pararam.
Entendeu, Breno? Por isso que eu tô chegando a essa conclusão aqui, que me parece um momento pior. Mas é uma coisa que eu tô pensando aqui, entendeu? Naquele momento, o Rogério era o técnico, tinha ali, não era confiável como o time de hoje, não tinha reforços como Andrés Pereira, como Kennedy, agora tem o Davi Luiz, o elenco do Flamengo incorporou. Então, por isso eu vejo que é muito difícil fazer. Até é razoável, a gente pode discutir. Mas para mim o que precisa ficar claro, William, porque essa discussão pode levar a crer que o Flamengo fez uma escolha errada. Mas nesse caso, o Flamengo, a gente já criticou a forma como negociou a volta de público, mas nesse caso o Flamengo é vítima desse calendário que não para em data FIFA. Então, o que quer que aconteça, o Flamengo vai ser prejudicado. Ou por jogar sem seus jogadores convocados, ou por precisar atuar numa maratona insana dessas. Então eu vejo que é preciso usar esse caso do Flamengo e mostrar como um dos principais clubes do brasileiros é prejudicado dessa maneira, é esfacelado de uma forma ou de outra. Mesmo adiando jogos, o Flamengo tem um prejuízo inegável e, para mim, a grande culpada nessa questão é a CBF, que organiza o futebol dessa maneira e, primeiro, não para em data FIFA e, segundo, não tem uma articulação política, não tem uma liderança respeitável para colocar os clubes e sentar na mesa, tentar chegar num comum, e isso inexiste nesse caso, principalmente de uma CBF sem presidente. O Flamengo vai à confederação, viu, professor? O Flamengo vai à confederação tentar mexer nessas datas. Eu acho que não vai ter sucesso, porque eu não sei onde vão encaixar. Fala aí, professor, desculpa. Mexer para onde? E ainda pensavam em não ter rodada nesse fim de semana. Já pensou? Imaginou? O tamanho da encrenca. Agora, eu vou relembrar, professor, se o Flamengo for para a final da Libertadores, tá? Final da Libertadores é no dia 27. Tem rodada. Tem jogo dia 28. Vai fazer o quê? Vai jogar com o Sub-20, vai fazer o quê? Né? Senão vai ficar mais uma rodada aí. Resolve aqui, mas já descobre lá. Jogos importantes, né? Não tem condição de jogar Sub-20 em nenhum desses jogos. São todos jogos decisivos para tudo. Você não está falando de jogo de campeonato estadual de primeira fase. Você está falando de gargalo em todas as competições, as principais do ano. Mas é importante a gente ressaltar isso, né? Não que seria melhor o Flamengo jogar desfalcado. Talvez fosse menos ruim. Porque ruim tudo isso aí é. O Flamengo não pode ser prejudicado desse jeito. Aliás, nenhum clube pode ser prejudicado desse jeito. Mas é a velha cantilena que todo ano a gente está discutindo isso aqui. Às vezes muda a camisa, às vezes muda o campeonato. Mas é um problema estrutural do futebol. O futebol tem que pensar nisso, nesses calendários sobrepostos, na data FIFA, que para o Brasil não significa nada. Ela já chama data FIFA porque ela é da FIFA. No Brasil, os caras não respeitam a data FIFA. Então todas essas incoerências acabam estourando. Em ano com Covid, sem Covid, em ano de Copa, sem Copa, que também volta e meia falava, é ano atípico porque é de Copa do Mundo. Não tem nada de atípico de ano de Copa do Mundo. Desde 1930 todo mundo sabe que de 4 em 4 anos tem Copa. E querem fazer de 2 em 2. De 2 em 2. Vocês vão ver o tamanho da encrenca. Daqui a pouco. Quando virar a Copa do Mundo de 2 em 2. Tem que repensar o futebol. É simplesmente assim. Ô Abel, fecha a casinha aí desse assunto pra gente falar do Corinthians aí nesse final de semana, que pode ter a estreia do William. Você voltou, Abel, a palavra é sua aí, que eu tive que te interromper, mas por problemas técnicos. Estão me ouvindo bem agora, né? Bem, maravilha, Abel. Show de bola. Então, o que eu consegui acompanhar, que eu estava tentando resolver aqui com a nossa produção os problemas, o professor resumiu muito bem. Uma coisa que não é nenhuma novidade, já acontece há muito tempo, já aconteceu com vários clubes. O que não tira a razão do Flamengo. O Flamengo tem toda a razão em reclamar. É um absurdo jogar tantas partidas nesse intervalo de tempo. Já vimos acontecer várias vezes. Algumas coisas pioram o que já era ruim. Por exemplo, cada vez mais campeonatos. Outra coisa, Copa do Brasil, quem estava na Libertadores não disputava a Copa do Brasil, não era assim? Isso mudou. Então agora a gente tem aí, por exemplo, o Flamengo, que tem um grande time, o Galo, provavelmente vão chegar lá nas cabeças. Já estão na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileirão. São os times de ponta, que são os que mais servem às seleções e que nas datas FIFA ficam desfalcados. O que tem de novo disso? Nada. Tudo isso já vem acontecendo há muito tempo com vários times. Qual é a grande diferença? Na minha visão, na minha opinião, esse Flamengo, essa diretoria do Flamengo,
ela grita muito mais, ela reclama muito mais.